Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo no meu canal. Eu estou trazendo para vocês um novo circuito de reator para LEDs de 24 ou 18 watts. Eu já tinha feito alguns desses reatores, mas o que eu venho tentando fazer? Eu venho tentando fazer com que ele fique mais simples o possível, para que tenham menos componentes, para que sejam componentes fáceis de achar, baratos, com o objetivo que vocês possam fazer um circuito simples e barato para ter algum tipo de vantagem econômica, né? Porque não adianta vocês fazerem e no final sair muito mais caro do que comprar um novo. Então o que acontece? Essas lâmpadas LEDs, tá? de 18 watts, 24 watts, o reator dela é o que mais costuma danificar, vivem queimando. E quando ele queima, você tem que comprar todo o aparelho novo, porque é difícil encontrar o reator para vender separado e mesmo se encontrar ele é caro. Então o que eu quero fazer? Eu venho tentando fazer um reator barato, econômico, simples, para que vocês possam, se quiser, montar para consertar e resolver o problema de vocês ou até mesmo comercializar. Só que eu preciso o quê? Eu preciso ter um que seja barato e simples. Eu já fiz algumas versões anteriores, fiz um que era todo capacitivo, que ficou barato também, mas mesmo assim aquele capacitor é muito caro e grande. Então o que eu fiz agora? Eu fiz ele pequenininho, só com componentes de eletrônica mesmo, e mais barato de todos. Eu vou mostrar para vocês, é muito legal, muito interessante, mas antes o que eu vou fazer? Eu vou dar uma explicação geral, passo a passo, como funciona, como eu cheguei até essa técnica, porque a galera fica pedindo isso. A galera diz, pô professor, a gente quer entender como é que você calculou, como é que chegou a isso, então me explica passo a passo, é o que eu vou fazer. Então para isso, vamos primeiro acompanhar o que tem que ser feito para depois ver como é feito, tá? O que a gente vai fazer em questão? Lâmpada em LED, muito bem. Então a lâmpada em LED é aqueles pratos assim quadrado, tá? Elas são assim. E tem também a redonda. Tem também as redondas. No qual isso aqui é uma lente e aqui dentro é cheio de LEDs. Isso aqui vai iluminar com 18 ou 24 watts, tá? Por isso que ela é bem econômica. Ela com 18 ou 24 watts, são dois modelos, ela faz a mesma quantidade de luz que uma lâmpada incandescente de 100 ou 150 watts, e só consome 24. Agora, como funciona o LED? O LED, vocês sabem que eu já expliquei para vocês, né, em aulas passadas, é um dispositivo semicondutor, é um diodo, no qual, quando passa uma passagem de corrente elétrica por ele, ele emite luz. Então, ela é um diodo emissor de luz. Só que o LED que é usado nesses pratos aqui, nessas luminárias, eles são um pouco melhorados. Por quê? Porque o LED normalmente ele tem uma tensão de trabalho de 1,5 volts. Quando ele conduz diretamente, a tensão dele de condução mais de menos aqui é 1,5 volts. E não passa disso. Ela pode variar um pouco, mas ele costuma zenar nessa tensão. Mas com 1,5 volts ele acende muito fraco. Então fizeram um LED especial que trabalha com mais de 3 volts, que aí a tensão, quanto maior for nele, mais potência ele vai ter para a mesma corrente e com isso conseguiram com que ele tivesse alto brilho. Ele tem uma luminosidade muito mais forte do que o LED de sinal dos passados. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram esse LED especial, que é de mais alta tensão, e colocaram vários em série. Vários em série, de modo que o total vai dar uma tensão de 75 volts para ele conseguir acender. Se a tensão estiver abaixo de 75 volts, isso no caso de um prato de 24 watts. O de 18 watts a tensão já é um pouco mais baixa, deve ser uns 60 volts, 55 volts. Mas o de 24 watts ele precisa de 75 volts, DC, positivo aqui, negativo aqui, para conseguir acender todos os LEDs. Aí ele acende. Se a tensão estiver abaixo dos 75 volts, ele não acende, tá? Pode estar em série e em paralelo por sua vez. Normalmente fica em série e paralelo. Tá? Sendo que cada conjunto desse necessita 75 volts, ou seja, tem vários LEDs aqui acendendo, mas o total ele precisa de 75 volts. Então isso é o que o LED faz. Agora, como acender isso? Imagine vocês, eu tenho aqui a minha fonte, a minha tomada, que tem 127 volts ou 220 volts. Se eu ponho num retificador, numa ponte retificadora, e num filtro, no caso de 127 eu vou ter aqui 180 volts DC, aproximadamente. E se for 220 eu vou ter 311 volts aproximadamente após a retificação e o filtro. Só que isso aqui, como eu mostrei o de 75,
ele precisa de, o de 24 watts, perdão, ele precisa de 75 watts para começar a acender. Mas na minha retificação, eu tenho, na melhor das hipóteses, que é o 127, eu tenho 180 volts. E ele precisa de 75. Então, se eu pegar aqui, colocar uma resistência qualquer para acender esse meu LED, o que vai acontecer? Eu vou ter 75 volts aqui. Mas se eu tenho 180, eu vou ter que ter daqui para cá 105 volts. Ou seja, notem vocês que eu vou ter mais tensão na minha resistência de carga do que nos meus LEDs. Se aqui eu tenho uma corrente X calculada pelo resistor, de modo que com 75 volts, perdão, eu botei watts, mas é volts. É volts. Se aqui eu vou calcular para ter uma corrente X, que com meus 75 volts eu tenha os 24 watts, se eu conseguir ter 24 watts com 75 volts, aqui na minha resistência de carga, como eu tenho 105, é mais do que 75, eu vou ter mais, ou seja, eu vou ter uma potência maior do que aqui o meu X, a potência aqui, vai ser maior do que 24 watts. Ou seja, aqui eu vou ter mais potência do que aqui. Eu vou ter 24 watts de luz, mas na minha carga eu vou ter uma potência maior do que 24 watts. Vai esquentar pra caramba. Imagine vocês que o ferro de soldar tem ferro de 20 watts. E com 20 watts vocês derretem solda e solda. Imagine o calor que não é. Então se eu botei aqui na minha resistência de carga uma potência maior do que 24 watts, porque a tensão dela é maior do que a tensão na carga, nos LEDs, então se aqui eu tenho 24, que eu vou ter mais ainda. Eu vou ter, vamos supor, aqui uns 40 watts, 35 watts aqui. Com isso, o que eu estou fazendo? Muito calor, vai ser difícil dissipar aquela temperatura e eu vou estar jogando energia fora. Eu vou estar pagando no meu medidor uma potência que eu não uso convertida em calor. Por isso que esse circuito aqui não serve com uma simples resistência. Aí o que tem que ser feito? Tem que ser feito o seguinte. Tem que ser feito um circuito eletrônico, de modo a mandar aqui uma corrente tal, que é a corrente de trabalho deles, que costuma ser 0,3 ampere, é mais ou menos essa corrente, porque essa corrente aqui, multiplicada por essa tensão, vai dar aproximadamente os 24 watts. Então a corrente de trabalho dele é mais ou menos 300 mA, mas o circuito eletrônico pode ser alimentado tanto com essa tensão retificada que vai ser os 180, ou com a tensão retificada aqui que vai ser os 311 volts. Sendo alimentado com essa ou com essa, esse circuito eletrônico manda uma corrente tal para alimentar isso aqui, ter 24 watts, só que aqui eu tenho que dissipar a menor quantidade de potência possível em calor, para não ter perda. Ou seja, se aqui eu tiver 24 watts, se aqui eu tiver 2 watts em forma de calor, está de bom tamanho, porque também eu não vou conseguir ter perda nenhuma. É muito difícil um projeto 100% de rendimento. Mas se eu perder aqui uns 2 watts em calor, aquela caixinha toda vai ficar um pouquinho quente, morna, não é muito, 2 watts, e vai ser extremamente econômico, ou seja, vai ser 24 mais 2, eu vou perder 26 watts para ter a plena potência aqui e uma economia no bolso, na conta de luz, e meu LED aceso em plena potência. Então é isso que a gente quer, a problemática, é isso que precisa, e agora vamos ver como se chega a esse circuito eletrônico. Essa é a questão. Esse circuito eletrônico eu já fiz vários, já tem acho que 3 no meu canal. Agora eu vou fazer um novo, que é o melhor de todos. Eu vou explicar para vocês como eu cheguei nisso aqui. Fiquem aí que agora que eu vou começar a explicação dessa etapa eletrônica. Bom pessoal, vamos lá então continuar. Eu mostrei para vocês que com 127 volts ou com 220 volts, eu ia ter uma tensão muito alta no meu dispositivo eletrônico. Nesse caso aqui de 127 eu ia ter 180 volts, depois de retificado e filtrado, e nesse aqui eu ia ter 311 volts, depois de retificado e filtrado. E queria ter uma limitação de corrente por uma carga que é o LED, de 75 volts, sendo que o resto de tensão que fica aqui não tem que dissipar potência, a potência tem que estar só na carga. Então como fazer isso eletronicamente? Bom, com puro transistores, com puro componentes eletrônicos, é impossível fazer isso. Nós temos que ter também alguns componentes elétricos. Por quê? Porque os componentes elétricos é que conseguem trabalhar com cargas reativas, cargas complexas reativas que têm a capacidade, a propriedade de usar uma determinada energia e devolver a que não foi usada.
Ou seja, ele não dissipa potência, ele armazena, tipo o capacitor armazena uma corrente, uma tensão, né? A bobina também armazena energia, então eles têm que usar um dispositivo elétrico capaz de fazer esse fenômeno. No caso, vai ser usado uma bobina. O que a bobina vai fazer? A bobina, se eu botar aqui uma bobina e colocar aqui a minha carga, por exemplo, a minha carga para ter a potência, eu quero que tenha a potência na carga. Se eu colocar nessa bobina uma onda quadrada, assim, o que vai acontecer? Imaginamos nesse sentido aqui, quando a tensão aqui subir, essa bobina vai começar a passar uma corrente para cá. Essa corrente vai aumentando durante todo o período de tempo, vai aumentando durante todo esse período de tempo. Então, nesse período de tempo aqui, a corrente vai aumentando, 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 até esse período de tempo aqui. E aqui chegou uma corrente tal. Então, vamos supor que aqui eu tenha um exemplo. Eu tenha 500 mA. E aqui 0. Quando ela chegar nesse ponto, isso aqui inverte. Quando inverter, essa corrente que está aqui nessa minha bobina não pode deixar de existir, porque ela armazenou uma energia em forma de campo magnético, linhas de campo magnético aqui em volta, que tem uma energia armazenada aqui no ar, em forma de campo magnético. Quando essa corrente deixa de existir, esse campo desaparece, mas a extinção desse campo vai fazer com que a bobina continue essa corrente, ou seja, a extinção do campo gera uma força contra-eletromotriz na bobina para que a corrente não se interrompa. Então, mesmo a tensão caindo aqui, a corrente continua com a mesma magnitude, mas ela vai caindo aos poucos, vai caindo, vai caindo, vai caindo até chegar ao valor 0, que é esse tempo todo aqui para a descarga. E no que ela está caindo, quem está mandando a corrente agora é a bobina, ou seja, a queda de tensão que está aqui, que não estava aqui, tem uma energia. Essa energia toda está sendo devolvida para a fonte, que é a descarga da bobina. E está mantendo de novo a corrente na bobina, na minha carga. Mas quem está alimentando a carga agora não é mais o circuito, é o residual que ficou perdido aqui na bobina, que no resistor perderia em calor e não voltaria, mas na bobina volta. Ela não perde em calor, ela fica armazenada e volta e vai alimentando aqui. Com isso, esse cara aqui vai mandar só a potência necessária para acender o meu LED. Aqui está sendo usada. Perda só vai ter as pequenas perdas no circuito, mas não pela carga da bobina. Vai ter pela resistência elétrica do fio de cobre, que não é perfeito, não é um supercondutor. Então ele tem resistências no fio do cobre. Então tudo vai ter pequenas perdas, mas não vai ter a perda principal da queda de tensão que está na bobina. E note o seguinte... Eu tenho 0, 500 mA, 500 mA, 0. Então eu vou ter, na verdade, aqui uma corrente média que vai dar metade disso aqui, vai dar uns 250 mA. Na verdade, eu só tive só uma parte da potência, a corrente média aqui, porque a bobina foi de 0 até o máximo e de máximo até 0. Aqui, mas na minha carga, se eu botar aqui um filtro, um capacitor, eu vou ter isso aqui, uma corrente média na minha carga constante de 250 mA, que é o que mantém aceso aqui meu LED na potência média. E aqui eu vou ter menos ainda, porque aqui o que vai acontecer? Quando tiver positivo, eu estou mandando 500 mA. Mas quando ela cair, quem está mandando agora é a bobina. Então daqui para cá, nesse cara aqui está com 0, nisso aqui tudo. Então o que vai acontecer? Eu vou ter 0, 250 mA. Eu vou ter aqui então uma corrente média de 250 mA, até esse período aqui. 250 mA, até esse período aqui, daqui para cá. Mas aqui eu estou 0. Então eu vou ter ainda uma corrente média aqui de 0. Aí a média disso aqui, de novo, vai ser menor, vai dar uns 125 mA. Olha um fenômeno aqui que parece magia, mas não é magia, não tem nada de mágico, é um fenômeno físico. Eu vou ter aqui 250 mA médio, eu vou ter aqui uma corrente de pico de 500 mA e a corrente no meu circuito eletrônico, a média, vai ser 125 mA. Ou seja, eu tenho uma tensão muito alta, mas uma corrente muito baixa. Então a potência que eu vou ter aqui vai acabar sendo a mesma que aqui, embora a tensão seja de 75 volts. Porque a tensão aqui é mais baixa, mas eu tenho mais corrente. E a tensão aqui é mais alta, mas eu tenho menos corrente. Se não fosse assim, eu teria perda. E é por isso que eu não tenho perda. No caso de uma resistência, como eu mostrei anteriormente, a corrente daqui é a mesma que aqui. Então a queda de tensão aqui sendo maior, eu tinha mais potência aqui do que aqui. Agora não, a tensão aqui é maior do que aqui, mas a corrente aqui é muito menor do que aqui.
porque eu estou aproveitando a corrente residual da própria bobina, que é um dispositivo que não consome potência. Então essa é a técnica para ser feita. Agora só falta saber o que? O circuito eletrônico para gerar essa onda quadrada aqui, controlada, que me dê essa corrente aqui controlada aqui para fazer isso funcionar como eu quero, independentemente da tensão que está aqui. Agora vamos ao circuito eletrônico, tá? Continuem aí. Bom, pessoal, então vamos lá para a explicação do diagrama esquemático. O esquema que eu bolei é esse aí, ele está aí. Eu vou deixar também esse esquema naquele meu drive virtual que eu tenho aí, vou deixar o drive virtual aqui na descrição do vídeo para que vocês possam baixar o esquema, eu vou deixar o esquema da placa, tudo direitinho no drive virtual para quem queira montar, produzir, comercializar, enfim, vocês é que sabem. Então o esquema é esse aí, vê que tem poucas peças, não tem muitas peças, é bem simples. E eu vou fazer a explicação aqui de cada etapa. Na verdade, quando a gente faz um projeto dessa magnitude assim, um projeto dessa natureza, a gente usa um recurso chamado simuladores virtuais. Ou seja, são software em eletrônica que fazem simulações de circuito eletrônico. Eu costumo usar o Circuito Maker 2000. Aí com o Circuito Maker 2000 eu faço meu circuito esquemático, e eu consigo, dentro do Circuito Maker, fazer simulação disso aqui funcionando. Ele me mostra tudo o que está acontecendo, as correntes, as potências, tudo passo a passo, e se não tiver certo, simplesmente ele não explode, o que aconteceria na prática, né? Na prática está errado, explode, queima tudo, pega fogo. No Circuito Maker ele não vai explodir, ele vai dar uma resposta incoerente ao que você queria que tivesse, e você vai ter a oportunidade de mudar os valores, remanejar o valor até você acertar. Então essa ferramenta é fundamental para projetos. Eu queria ensinar vocês a trabalhar com o Circuito Maker, mas eu não sei se eu posso, eu não sei se ao momento que eu estiver ensinando o Circuito Maker, eu vou ser desmonetizado, vou ser penalizado porque o software não é meu. Eu fico um pouco receoso, por isso que até hoje eu não ensinei Circuito Maker para vocês. Mas eu vou ver as partes legais, se pode ou não. Se puder, no futuro eu vou ensinar Circuito Maker para vocês, mas eu não sei se eu posso, por isso eu estou evitando chegar nesse tema. Mas enfim, isso é feito tudo no Circuito Maker para fazer simulação. Eu vou dar uma explicação teórica aqui para vocês por alto, para vocês entenderem. Bom, primeiramente, aqui alimenta com 127 ou 220 volts, como eu falei para vocês. Aí eu ponho uma resistência aqui, limitadora de surto. Por que eu tenho que ter essa resistência? Se eu não tivesse essa resistência, ia funcionar igualzinho. Ela não está fazendo nada. Ela só serve para evitar que, no momento que você liga, o que acontece? Você está ligando, está lá a sua senoide. Está de 0 a valor máximo a 0. Vamos supor que aqui está descarregado com 0. E você ligou no momento que a senoide está nessa tensão de pico aqui máxima. Em 220 é 311 volts. Você ligou nesse exato momento o interruptor de liga e desliga. Pum! A tensão está aqui. Esse capacitor vai querer carregar com essa tensão máxima de uma só vez, de um só golpe. Pum! Muito rápido. Isso vai dar um surto tão forte que vai sair uma chispa no seu interruptor. Essa chispa às vezes cola o interruptor, danifica ele vai dar uma vida útil muito curta, porque cada vez que tu liga, vai estar saindo um raio nele, ele vai se danificar rápido, corre o risco de queimar os diodos por surto. Então esse resistor é um resistor de surto. Normalmente pode-se usar também um NTC, que é uma resistência com coeficiente negativo de temperatura, ou seja, quando ele está trabalhando, ele aquece, ele fica quase em curto, é como se ele saísse do circuito. Mas no momento que ele está frio, ele está com uma impedância e evita o surto. Ele tem um coeficiente negativo, é inverso. Tá? Ele está frio, ele tá com impedância alta. Ele está quente, ele entra em curto. Então usa um NTC, mas o NTC é mais caro, não precisa disso. Um resistorzinho aqui de fio de 5 watts, que é mais fácil de encontrar, que NTC também é difícil, faz a mesma coisa. Então isso aqui só está evitando surto, no momento que eu ligo, para não ter uma carga muito rápida aqui. Enfim, continuando. Isso aqui é uma ponte retificadora, 2W08. Essa ponte retificadora, se eu não me engano, ela aguenta 1,5 ampere e 800 volts de tensão inversa, porque o diodo, o que importa é a tensão inversa nele para ele não queimar, e a corrente máxima dele. Eu acho que é 1,5 ampere ou 2 ampere, não sei. É uma ponte retificadora pequenininha, redondinha, um componente só, isso aqui tudo. Isso aqui é um resistor de 5 watts, tá? Para evitar o surto, como eu disse, mas ele não faz nada praticamente, é só para aumentar a vida útil do aparelho e do interruptor de liga e desliga, evitando o surto no momento de ligar, tá? Aí, continuando. Aqui é um filtro que eu botei aqui, 22 microfarads. Por que 22 microfarads?
Normalmente, uma regra básica é colocar 1000 microfarads por ampere, mas como eu mostrei para vocês anteriormente, a corrente aqui vai ficar em torno de uns 100 mA, 200 mA máximo, é uma corrente pequena. Se ficasse, por exemplo, 100 mA, bastava ser 100 microfarad. Mas por que em vez de ser 100 microfarad eu ponho 22 microfarad? Porque eu quero que tenha um ripple mesmo, eu quero que aqui tenha ripple, eu quero que tenha ripple. Justamente eu quero que tenha ripple aqui, para que esse meu 180 aqui, ele cai até uns 150 e suba a 180, 150, 180, isso para 127. Se for 220, eu quero que ele caia 311 a uns 270, 270 a 311. Por que eu quero que ele varie assim? Porque eu melhoro o meu fator de potência. Fator de potência é uma coisa muito complexa, eu não vou ensinar isso agora para vocês, tá? Isso é mais para engenharia, mas o fator de potência faz com que a corrente aqui na minha senoide ocorra em todo o período da onda. Isso é um fator de potência 1, excelente. Se eu não tiver um ripple aqui, eu só vou ter condução nesse pedacinho aqui da onda, só nos picos, um valor muito pequeno. Aí eu tenho um surto de corrente muito alto toda vez que ele se carrega e fica um tempão sem conduzir. Isso é um fator de potência ruim. Isso é ruim, isso aumenta um pouco as perdas pelo fio e aumenta um pouco o consumo de maneira indireta. Então não é bom ter fator de potência muito ruim. Com esse capacitor aqui pequeno, eu tenho um ripple e melhora o fator de potência. Agora, isso aqui eu botei 22 microfarad, eu vi no circuito maker que o ripple aqui era satisfatório, tá? Então foi por isso que eu botei 22 microfarad. E 400 volts, porque a tensão em 220 chega a 311, então na pior das hipóteses, 400 volts ele aguenta. E eu ponho um de 0,22 microfarad de 400 volts de poliéster em paralelo, não é para aumentar o valor dele não, é porque o capacitor de poliéster trabalha com essas ondas quadradas aqui, que é de alta frequência, esse surto que vai e não vai, vai e não vai, na onda quadrada de chaveamento, o poliéster trabalha melhor. Se eu não botar o de poliéster, o eletrolítico esquenta. Tem gente que não põe o poliéster, mas o eletrolítico trabalha superaquecido, ele explode e tem uma vida útil curta. Então isso aqui é para não sacrificar o capacitor eletrolítico, que ele não é bom para frequências altas. Eu ponho de poliéster de 0,22, 400 volts. Isso aqui é um macete prático. Aí tudo bem, já tem aqui minha tensão descer. Agora esse meu MOSFET aqui, ele tem que chavear fazendo aquela onda quadrada que eu ensinei para vocês que eu quero em cima dessa bobina. Aqui está a bobina vai jogar, aqui eu vou jogar corrente negativa para cá e o mais está chegando aqui. Então aqui é meus LEDs, a saída do LED. Eu vou ter o mais aqui e corrente negativa aqui. É a mesma coisa do que se eu tivesse o LED no negativo e jogasse a corrente positiva. Ou você trabalha com a positiva e a negativa amarrada, ou você amarra a positiva e trabalha com a negativa variando. O resultado é o mesmo, não importa se você controla por cima ou por baixo, vai dar a mesma resultado. Aí esse cara aqui, esse MOSFET, vai ser chaveado com onda quadrada, controlando a corrente aqui nessa bobina. Esse diodo aqui, o F4007, não confunda com um N4007. Um N4007 é um diodo lento, ele só trabalha em 60 Hz. Se vocês botarem aqui um N4007, vai queimar na hora, ele vai superaquecer e não vai funcionar. Tem que ser o F4007, essa letra aqui, o F é bem diferente de um N, não vão confundir um N4007. É o F4007, é um diodo ultra rápido, ele é igualzinho o mesmo corpo, tudo igual, mas ele é ultra rápido. Diferente do N4007 que é lento. Para justamente quando a bobina devolver a corrente e entrar no corte, e é rápido isso, a onda quadrada rápida, esse cara conduz botando a corrente para cá e aí continua. O menos vem por aqui, porque o mais da bobina está vindo para cá, então o menos está por aqui e continua mandando o menos aqui para o meu LED, quando esse MOSFET já tem curto. Quando ele conduz, o MOSFET é que está mandando menos para cá e o mais já está chegando aqui. E o LED vai ficar aceso com a corrente média por esse filtro aqui desse capacitor, como eu ensinei anteriormente. Agora, como fazer esse cara aqui controlar a base dele para ter essa onda quadrada? Vamos agora explicar o circuitinho aqui. Primeiramente, eu tenho que ter uma tensão de alimentação aqui, de 6 volts, 10 volts. No caso, eu escolhi 6,8 volts, que esse N aqui é 6,8 volts, uma tensão baixa. Então esse N aqui mantém 6,8 volts, um capacitor de filtro aqui só para filtrar os pulsos que vai ter aqui do chaveamento, para isso aqui ficar constante sem ruído, um poliéster também. E essa tensão vem por esse resistor. Por que esse resistor eu não tirei daqui e tirei daqui? Por quê? Porque eu aproveito a corrente daqui,
para já alimentar meu LED. Então eu não preciso mandar muita corrente aqui, eu já estou botando uma pouca corrente aqui para o LED. Além desse resistor estar mandando um pouco de corrente para o LED, além de estar mandando um pouco de corrente para o LED, eu estou aproveitando, se o LED não estiver presente, ou seja, a tomadinha do LED está desligada, por alguma falha, algum mau contato, e em vez disso aqui ficar trabalhando sem carga e correr o risco de queimar, o que vai acontecer? Apagou o LED, eu não tenho o referencial aqui do LED, não tenho corrente por aqui, não tenho alimentação, o circuito desliga. Então, eu pegando a alimentação por aqui, se o LED aqui estiver desconectado, por falta de contato na tomadinha dele, o circuito todo desliga. Ele só vai ligar se tiver ligado o LED. Então, por isso que eu pego a tomada por aqui para alimentar aqui meu circuito. Então, aqui eu tenho uma tensão de 6,8 volts, porque o um N4736 já é 6,8 volts. Essa resistência aqui eu botei 33K 2 watts. Vai ficar tudo igual em 127 ou 220, não precisa mudar nada. Mas se vocês quiserem fazer só para 220, não vai ser para 110, só 220, é recomendado essa resistência de 33K passar para 68K 2 watts. Por quê? Porque 68K 2 watts em 220 ela vai esquentar menos. E em 127, se vocês querem só para 127, aí põe 33K 2 watts, porque aí ela vai esquentar menos. Ou seja, 127 põe 33K. 220 põe 68K, porque aí ela vai esquentar menos quando tiver em 220 volts a alimentação. Mas se vocês não querem, vocês querem que ele seja bivoltaico, que ele trabalhe tanto em 110 como em 220 junto para que seja mais comercial, então vocês põem 33K para as duas situações. O que vai acontecer? Em 127 vai funcionar que é uma beleza. Em 220 vai funcionar também, só que vai ser não tão bom como 110. Ele vai ficar um pouco mais quente, vai ter um pouco mais de perda e vai aquecer um pouco mais aquela caixinha. Mas vai funcionar e o circuito trabalha tanto em 110 como 127 como em 220. Ele é bivoltaico, ele trabalha. Mas você não quer que seja para as duas tensões, você está seguro que vai trabalhar só em uma tensão. Então eu recomendo botar aqui 68K se for em 220, porque aí você tem um circuito melhor que vai ter menos perda. Se você deixar em 33K em 220, ele vai esquentar mais, vai ter um pouco mais de perda desnecessariamente. Só é válido, torna a dizer, se você quer que o circuito seja funcional em bivoltaico, tanto em 110 quanto em 220. Aí você põe mesmo 33K para as duas situações. Mas você amarrou uma tensão? Então põe 68K. Aí continuando. Eu tenho aqui a alimentação. Esse cara aqui, o que vai acontecer? Ele vai mandar aqui o positivo para cá, ele vai conduzir esse transistor, BC549, conduz, joga positivo aqui no gate. Jogando o positivo no gate, aqui esse cara conduz com tudo, joga o negativo para cá, se a minha onda quadrada está aqui baixa, está mandando para cá e está vindo a corrente para cá. Então a corrente está assim, negativa, e a bobina carregando a corrente, carregando, mandando corrente para lá. Quando a corrente chegar aqui, a uns 500 mA, uns 600 mA, o que vai acontecer? Eu vou ter uma queda de tensão nessa resistência aqui, que é de 2,2 ohms, tal, porque chegou a 600 mA, essa tensão aqui vai ser suficiente para que esse 1N4148 conduza, que por sua vez conduz aqui a base desse transistor, ou seja, eu preciso de 0,7 e 0,7, eu preciso de 1,4 volts aqui para que esse transistor conduza. E eu só vou ter 1,4 volts aqui quando a corrente aqui chegar a 600 mA. Chegou a 600 mA, isso aqui conduz, põe isso aqui para zero, isso aqui vai para zero, o transistor entra no corte. Entrando no corte, a tensão sobe, sobe, e aí a bobina vai descarregando pelo resistor. Mas quando a tensão aqui subir, esse capacitor aqui de 100 picofarad manda um pulso para cá, para fazer com que caia mesmo, para garantir que caiu, para botar garantidamente isso no corte e ela subir garantidamente. E vai subir, e eu mando assim uma corrente para cá. Aí a bobina está descarregando, e essa tensão aqui está alta. Quando a bobina descarregar totalmente, o que vai acontecer? A tensão que está aqui alta vai querer se igualar à tensão daqui. Aqui está mais baixo que aqui e aqui está mais alto. Quando a bobina descarregou, essa tensão cai para se igualar à tensão daqui com aqui. Quando ela cair, essa tensão menor vem para cá, põe esse cara aqui no corte de novo. Esse cara entrando no corte, esse aqui conduz, por sua vez conduz, que vai isso aqui cair com tudo. Vum! Isso aqui caindo com tudo, esse aqui entra no corte com tudo, isso aqui entra no corte com tudo, e esse entra no corte com tudo.
que faz com que esse aqui sature com tudo. Esse saturando com tudo, volta tudo de novo no processo. Aqui fica negativo e vai carregando de novo. Então esse resistor determina a corrente máxima de pico e esse elo de realimentação aqui faz com que a onda fique quadrada, bonita, para não ter perda de potência no transistor. Porque ou ele conduz ou não conduz, nunca tem tensão ao mesmo tempo de corrente. Ou eu tenho corrente sem tensão, ou eu tenho tensão sem corrente. Mas nunca as duas juntas. Então esse transistor não esquenta. Só vai ter a potência na saída, não tenho perda de potência no circuito e o circuito é extremamente eficiente, sem dar desperdício. Agora que você já sabe como isso funciona, vamos na parte mais interessante da coisa, ver o aparelho funcionando na prática. Fiquem aí que eu vou mostrar para vocês. Ele é pequenininho e bom pra caramba, não vou embora não. Bom pessoal, vamos agora à parte mais interessante, mostrar funcionando, que é o que todo mundo quer ver. Então chega aí que eu vou explicar mais ou menos como que é. Bom, o esquema tá aqui, vocês já tinham visto lá no quadro esquema. Eu vou deixar esse esquema também no Drive virtual para vocês poderem consultar, baixar, vai dar placa e tudo. Tá aí o esquema direitinho, aqui a saída dos LEDs, onde eu vou botar, aqui é a entrada da tomada, aqui vai entrar 110 ou 220, aqui vai sair a luminária, né, que vai ser alimentada. Isso aqui é o circuito eletrônico. Então, o circuito eletrônico, eu fiz essa plaquinha aqui, ó. Essa plaquinha aqui eu vou deixar no Drive virtual também. Aqui é a plaquinha. E aqui a plaquinha vista por trás do cobre. Eu vou deixar essa plaquinha no Drive virtual também. Tá aqui o circuito já montado, como é que ficou, ó. Esse capacitor aqui era para ser um só desse aqui de 100 picofarads, mas o meu valor aqui é 470 picofarads, eu não tinha de 100. Por isso que eu botei 4 em série para ficar com o valor de 100. Mas na verdade é um só que entra. Aqui pode ver que na plaquinha ele entra umzinho só. Aqui eu coloquei 4 porque eu não tinha o valor certo. Eu tive que botar em série para poder terminar meu projeto, mas é só um só. Então vê que ficou bonitinho, não é essa turma, isso aqui tudo não vai ficar não, tá? É um só. Tá bonitinho? Essa bobina aqui, que é de 1 mA, essa bobina de 1 mA, é essa bobina aqui, ó. É uma bobina pequenininha, tá vendo? Essa daqui, de 1 mA. Vocês vão ter que, essa bobina talvez vocês não vão encontrar no nosso mercado brasileiro, porque o nosso mercado de eletrônica é falido, não tem nada. De repente vocês vão ter que comprar essa bobina na internet, tá? Na AliExpress encontra isso aqui a 10 centavos dessa bobina, tá? É barato enquanto essa bobina aqui. Olha o tamanho dela como ela é, essa bobina aqui, 1 mA, tá? Essa bobina. Aí, de repente vão ter que comprar pela internet ou Mercado Livre, não sei, enfim. O resto é tudo fácil de encontrar, tá? Tá aqui. Eu montei com placa universal, tá vendo? Toda com furinho. O que eu fiz? Como sempre, eu colo o papel em cima, perfuro onde que é, coloco os componentes, soldo as pontas dos componentes, depois eu vou copiando o mapinha e vou enchendo de solda e fazendo. Para mim não ter que fazer o layout da placa, porque ninguém quer fazer uma placa só. Quem faz 100 placas no mínimo. E eu só precisava de uma, então fiz com circuito universal para resolver meu problema, tá vendo? A tomadinha eu aproveitei da própria que queimou. Essa aqui é a original que queimou. Eu peguei a tomadinha dela, inclusive ela vem para a mesma caixinha, tá? Ela entra na própria caixinha da que queimou, ou seja, eu desmontei a que queimou. Eu apaguei a marca dessa, porque não interessa estar queimando o filme de ninguém, não interessa a marca, eu lixei a marca dela, tá vendo? É de 24 watts, um reator. Aí eu peguei a tomadinha, o fiozinho de alimentação e fiz o meu circuito novo que eu projetei. E aí põe aqui dentro da própria caixinha. Sempre que isso queimar, vocês façam e resolve. A luminária é essa aqui de LED, ó. Vocês estão vendo? É essa aqui. Aí isso fica aqui dentro e vai ser alimentado aqui com a própria tomadinha e acabou. Agora aqui eu peguei um transformador de 220 e aqui eu tenho 110, ou seja, na verdade 127. Eu tenho 127 aqui e 220 aqui para testar nos dois casos. Eu vou ligar para vocês e vou mostrar. Vou ligar aqui, liguei, vou mostrar aqui iluminando. Agora o controle automático da câmera, quando tiver muita luz, vai parecer que está fortona. Depois o controle automático da câmera vai diminuir o brilho. Quem vê daí vai pensar que a luz começou com muita força e diminuiu. Isso é efeito de câmera. Estou logo prevendo porque eu tive um comentário assim no vídeo anterior e eu estou prevendo agora explicando. A câmera tem controle automático de ganho e dá essa falsa ilusão. Mas ela já acende com o mesmo brilho. Ela não acende mais forte e diminui não, tá? Isso é ilusão da câmera. Então eu vou ligar para vocês, está aqui, ó. Vou ligar primeiro 110, para vocês verem. Calma, deixa eu ver, eu acho que eu não... eu não liguei aqui a tomadinha. Não liguei sim, o que aconteceu? Calma, mau contato aqui. Vamos ligar de novo. Ué. Falha nossa?
Ah, que soltou o fio. Soltou o fio aqui, galera. Soltou o fio aqui. Deixa eu encostar aqui pra vocês verem, calma. Tem que fazer o vídeo como seja, que arrebentou o fiozinho aqui. Vou ligar aqui como seja pra vocês verem. Olha lá, em 110, tá vendo? Em 110. É que soltou o fio. Mas foi bom ter soltado esse fio? Vem aqui pra mim, foi bom ter soltado esse fio? Parece obra de Deus. Porque lembra que eu falei que eu fiz a alimentação por aqui, porque se caso o fio aqui da tomadinha soltar alguma coisa, não queimar o circuito, então estou mostrando que se solta não queima, ele desliga. Foi até bom que soltou o fio aqui. Depois eu conserto, mas para fazer o vídeo, ó. Calma que eu não estou conseguindo ligar. Tá. Aí, agora eu vou ligar em 220 para vocês verem. Agora em 220. Aí 220 para vocês verem, tá vendo? Em 220. Então vocês veem que funciona em 220 e 110. Infelizmente soltou esse fio aqui só para me sacanear um pouco, mas foi bom que eu mostrei para vocês que se soltar o fio ele não queima, porque não vai ter a alimentação, o circuito desliga. Depois eu vou consertar aqui para você, porque eu vou usar esse circuito. Eu vou colocar aqui, porque o meu queimou, e eu vou estar usando ele na prática. Mas enfim, se soltar ele não queima. Então eu mostrei ligando em 220 e em 110. Tá aqui pequenininho para quem queira montar, tá vendo? Um circuitinho pequenininho, cabe dentro da caixinha. Tudo discreto, baratinho, tudo peças baratas, simples, de fácil de comprar. E com técnicas próprias, não copiei de ninguém, porque os chineses fazem tudo igualzinho. Só muda de marca, mas um copia do outro. É tudo o mesmo circuito. É um CI lá que faz a mesma coisa. O meu não, o meu é todo eletrônico, não tem CI nenhum, tudo discreto, eletrônica mesmo, calculada por mim. E eu espero que vocês tenham gostado, me deem aquela força, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Ah, pessoal, calma aí, esqueci uma coisa, porque eu sei que vão me perguntar que a galera especula tudo mesmo, a galera sempre quer um pouco mais, sempre suga um pouco mais. Vai ter gente perguntando se eu posso ligar isso no meu robozinho, se eu posso ligar isso na minha espada Jedi. Enfim, sempre alguém quer dar mais utilidade nisso. Então, antes que me perguntem, eu vou dizer o seguinte, esse aqui é 24 watts. Mas se você quiser ligar ele numa pantalha LED de 18 watts, também vai funcionar igualzinho. Por quê? Porque quando é 18 watts, a tensão diminui. Em vez de ser 75 volts, é um pouco menos, mas a corrente é a mesma. E esse circuito aqui, ele controla a corrente, ele limita aqueles 300 mA. Vai sempre ter 300 mA, não importa a tensão. Por causa do controlador, ele controla a corrente naquele resistor. Chegou ali naquele valor, ele desliga. Então ele vai funcionar dinamicamente, automaticamente, se for 24 ou se for de 18. E se for em 110 ou 220, ou seja, é um reator universal. Pode trabalhar em 12 watts ou em 9 watts? Pode ser que sim, mas eu tenho com 9 watts eu tenho um pouco de dúvida. Com 18 eu garanto. Por quê? Porque se a tensão cair muito, ele na hora que a bobina for descarregar, com a tensão muito pequena que ele vai ter, ela vai demorar muito para descarregar. E como nessa realimentação aqui é um capacitor que está muito baixinho, ele pode não segurar a onda de botar isso no corte o tempo necessário para que ela se descarregue. Então, se a tensão aqui for muito baixa, pode começar a dar falha. Por isso que se a lâmpada aqui for de 12 ou de 9, eu não sei se vai funcionar, só vendo na prática. Se vocês quiserem testar para mim, eu não testei. Eu garanto que com 18 e 24 funciona. Com 12, com 9 watts eu já não sei. Tá? Mas de 18 e 24, 110 e 220 ela funciona. Agora sim, isso é tudo. Valeu!